Como que a gente traça um perfil topográfico a partir das curvas de nível? Então, para esse tipo de atividade, né, esse tipo de delimitação, a gente geralmente vai ter que traçar, então, um segmento de um ponto A a B para poder traçar o perfil topográfico relativo a esse segmento. Vejam que cada curva dessa aqui de nível, ela corresponde a uma variação de 10 metros de altitude, né? 110, 100, 90. Então, essas medidas aqui são as altitudes dessas linhas, e algumas aqui ó, são bem próximas. Quanto mais próximas aqui, significa que eu tenho uma maior inclinação, né? Porque eu mudo de altitude num intervalo de distância muito menor. Então, essa proximidade aqui em curvas me demonstra já um terreno mais acidentado, né? Com uma inclinação maior. Bom, então vamos fazer o passo a passo aqui. Você recebeu a folha com as curvas de nível, tem um segmento de um ponto A a B e precisa traçar esse perfil topográfico. Como que a gente faz isso? Então vamos passo a passo, não tem mistério. Fazendo no papel, geralmente você vai pegar um papel milimetrado, porque já vai ter as delimitações dos quadradinhos com as distâncias e isso facilita para você ir fazendo a marcação. Já também só rega o seu escalímetro. Então, o primeiro passo é desenhar um gráfico em que eu tenha a distância aqui, né, a altitude máxima. Então, a minha altitude máxima aqui é 110, eu botei o meu eixo até 120 metros, trabalhando com a mesma unidade, né? Metro para altitude e metro para distância. Então, no eixo Y eu botei a altitude, que é o que está indicado nos valores das curvas de nível, e no outro eixo, o eixo X, eu vou colocar a distância. Eu não sei essa distância ainda, mas eu vou conseguir fazer essa determinação fazendo a delimitação. Lembra que eu tenho que estar numa escala aqui apropriada com a minha curva de nível, tá? Então vamos lá. Passo a passo, vou pegar, botei meu gráfico aqui embaixo, vou pegar aqui do meu ponto A e vou fazer uma extrapolação puxando ele até o meu gráfico aonde eu tenho o mesmo valor, 110. Então, fiz aqui a extrapolação. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento para cada um dos pontos onde o meu segmento intersecta, ou seja, cruza a curva de nível. Vejam bem que tem algumas curvas aqui, ó, essa de 50, por exemplo, que estão no meu mapa, né? Mas que o meu segmento de interesse nesse momento não está intersectando. Então, eu não vou marcar, eu vou marcar só o que a linha vermelha aqui, que é o segmento, está cruzando. Então, 110, já fiz. Agora vamos para o 100. Fazendo, ó, cheguei até aqui o 100. A minha próxima intersecção aqui quase intersecta, mas não. Só que nesse ponto eu tenho uma intersecção com essa linha dessa curva de nível. Qual é a medida dela? Vamos ver aqui, 90. Então, eu vou puxar até o 90. Que medida? Estou olhando o eixo Y da altitude. Então, extrapolei aqui essa intersecção até a altura do 90. Que o 90 está bem aqui no meio, entre o 100 e o 80. E agora, vou seguir fazendo o mesmo para cada um desses pontos de intersecção. Então, ó, 80, 70, 60, 50, 40, 30 e, por fim, o último ponto, que está intersectando aqui no 20, certo? A partir dessa marcação, eu já conseguiria, se eu projetasse essa linha até o eixo X, eu saberia já, né, qual é a distância percorrida do ponto A até esse ponto aqui da intersecção. Bom, e como é que então assim eu obteria as medidas, né? Então, vamos supor que eu quero saber aqui qual é a distância desse ponto A aqui do segmento até a curva de nível de 90 metros. Vou vir aqui, ó, ela tá aqui e eu puxo, então vai dar aqui pouco menos de 120, talvez uns 118, né? Se eu puxasse essa linha até aqui. Muito bem, e aí como é que eu faço aqui o desenho agora do meu perfil topográfico? É conectando esses pontos que foram marcados aqui no meu gráfico. Então, ó, eu conectei aqui o primeiro ao segundo, conectei o outro, né? Conectei mais um. E assim eu tracei o meu perfil topográfico, viu? E se eu quisesse aplicar um exagero vertical? O que é o exagero vertical? É quando a gente aumenta a extensão do eixo Y para que possa ser mais visível
a variação do relevo. Aqui a gente até tem uma interessante, mas nem sempre, né? Às vezes é pouco, eu tenho um terreno mais plano, e aí o que eu faria? Esse meu eixo daqui estaria numa escala, né, 2 vezes maior. Eu iria dobrar a extensão dele e fazer, né, a divisão aqui das minhas marcações proporcionalmente, e com isso eu ia esticar o meu gráfico dando uma percepção melhor desse relevo. Eu também posso suavizar aqui o que eu fiz de linhas, né? Fui conectando elas, mas eu posso dar uma suavizada para melhorar esse relevo. E assim, a gente tem o nosso perfil topográfico delimitado a partir das curvas de nível.